Olá, bom dia. Estamos começando agora a primeira edição com a entrevista do videocast Fora de Contexto. É um videocast diferente porque nós vamos trazer para cá políticos de todas as estirpes para discutir com eles, para fazê-los apresentar aqui como eles são, sem essa padronização que a gente vê na mídia, sem os discursos brabos, às vezes suaves, às vezes fora do ponto. Enfim, vamos tentar, fora do contexto, mostrar como eles são, o que eles pensam, o que eles fazem e como eles têm compromisso com nós, norte-riograndenses, nós, natalenses, enfim, com nós brasileiros. O nosso entrevistado de hoje é Daniel Valença. Daniel Valença é professor da graduação e do mestrado em Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFERSA, onde leciona desde 2010. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, possui mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela mesma instituição, além de especialização em Direito Urbanístico pela PUC Minas e doutorado em Direito pela Universidade Federal Rural da Paraíba. Daniel Valença é casado com Sofia Mata e pai de Luísa e Manuela e é vereador de Natal desde 2023. Daniel, bom dia, satisfação tê-lo conosco aqui no videocast Fora de Contexto. Você é o primeiro. Bom dia, Gênero, bom dia, Paulo André. Bom dia, Daniel. Para mim é um orgulho estar aqui nessa primeira edição do Fora de Contexto e vamos ver se a gente realmente consegue atender as expectativas de vocês. A ideia do Fora de Contexto é de ser um videocast com um pouco mais de leveza, menos formalidade, até um pouco de brincadeira, se a gente puder, claro, sem descampar para o ambiente mais descortês ou deselegante, que não é o perfil da gente. Então, vou começar pelo básico. Como é que você se define? Quem é Daniel Valença? Ixi, Maria, difícil. Então, bom, primeiro, eu sou uma pessoa que ela acredita na humanidade. Sou um socialista convicto. Acredito que as pessoas elas têm direito a viver um mundo diferente. E você acabou de falar aí de Luísa e Manuela, eu tento ao máximo gastar o restinho das energias do dia que tem para passar esses valores, né? Então, brincando aqui, Paulo André falando sobre uma história pessoal dele, que foi para um campeonato de futebol e os pais brigando porque perdeu uma competição, porque isso, porque aquilo, enfim, eu fico olhando assim. E o nosso objetivo é justamente tentar o oposto, né? Tentar mostrar que é possível, sim, você ter a sua individualidade, ter o seu momento, ter os seus desejos, mas que isso se faz também em comunidade, se faz coletivamente. Eu acho que é uma aposta nossa, sem dúvida alguma. Quer dizer, a gente quer paz. Queremos paz, queremos bem-estar, queremos poder aproveitar o que somos, né? Quem sabe conseguir ir numa praia, quem sabe viajar, quem sabe estar numa peça de teatro, estar num show, enfim, isso é o básico para qualquer ser humano em 2025, não é isso? É isso que eu vejo sempre, encontro sempre com o Daniel, e eu vejo que ele tem essa ligação muito forte com a família, né? Com os filhos, de poder aproveitar bem o tempo com eles, além da política, além das obrigações que tem com o trabalho e com a Câmara. Então, assim, eu acho muito legal essa questão, e eu acho que é um ponto importante para ele falar, exatamente essa convivência, como equilibrar isso e como trazer essa parte da família, como ela impulsiona para fazer um trabalho melhor por todos nós aqui. Então, como é que você trabalha isso, Daniel? Acho que o primeiro ponto é que não é fácil para qualquer pai ou mãe, enfim, que trabalha, e como é que faz essa compatibilização. Por exemplo, essa semana teve um encontro da FETARN, que para nós é um sindicato super importante, reúne sindicatos rurais de todo o estado. Tinham mais de 100 pessoas, liderança do estado todo, e me chamaram para fazer uma fala na abertura, né, dessa atividade. Aí eu fiz, tá marcado para 4, quando der 5 eu tenho que sair, porque é o horário da natação das meninas, né? E não deu outra, quando deu 5:05 eu saí correndo, ainda chegamos atrasado, mas eu falei na justificativa, me desculpem, mas elas não escolheram eu virar vereador, então assim, isso não pode atrapalhar a vida delas, né? O direito delas a se desenvolver. Então, sem dúvida alguma que semanalmente é uma disputa de como você convence as pessoas de que tem algumas coisas que elas realmente são imprescindíveis. Uma votação na Câmara não tem como deixar de fazer, a não ser com a questão de saúde de alguém da família, mas tem outras coisas que a gente tem que minimamente assegurar
né? Que essas crianças, adolescentes tenham um direito a se desenvolver, né? E isso teve rebatimento no mandato, né? Teve rebatimento, primeiro que nosso mandato tem várias mães também, tem Ticiane que está aqui, que é mãe de uma criança com T21, então a gente atuou muito na pauta de crianças e adolescentes com T21. A gente propôs projeto de lei que dialoga com isso. Eu sei que Paulo André é pai, não sei se tu também é, Gênio. Sou, tenho logo 3. Pronto, aí com certeza já passou por uma situação constrangedora de estar com sua filha em um estabelecimento comercial e você quer levar no banheiro e você não consegue. Isso foi o que eu mais passei. Quando eu me separei e minha filha novinha, eu estava com ela no shopping, por exemplo, ela com 8 anos de idade. E eu tinha que ir para o banheiro, levar ela para o banheiro, e eu ficava na porta, não podia entrar, não tinha quem eu entregar, e eu ficava desesperado até ela voltar. E você Veja imagina, que coisa louca. Uma criança com 2 anos, com 3, com 4, né? Então, um dos projetos de lei que a gente apresentou e que, inclusive, aprovou na Câmara era a questão dos trocadores acessíveis. A gente garantir que grandes estabelecimentos tenham espaço, e aí são acessíveis não apenas para o pai que tem uma filha mulher, né, uma criança, bebê, mas para cuidadores de idosos, para pessoas com deficiência, enfim, para o conjunto de uma diversidade que, quando você não tem, você não percebe como é importante. Mas quando você está ali, que você vê, você, caramba, como é que pode um lugar que reúne tanta gente todo dia, não consegue garantir um banheiro que seja acessível para as pessoas. Aí o que é pior, a gente conseguiu, na Câmara, né, chegar num consenso com a bancada do governo, da gestão, fez uma emenda, salvo engano, para serem estabelecimentos com circulação de mais de 1.000 pessoas por dia, ou seja, estabelecimentos grandes, não é qualquer coisa, né? Mas, infelizmente, depois a Prefeitura vetou, né? E a gente espera construir um novo consenso para derrubar esse veto, porque é uma coisa muito básica, é questão de saúde, é questão de preservação de direitos, é questão de intimidade, é questão de realmente a pessoa conseguir minimamente circular pela cidade. Bem básico, né? Isso seria uma pauta que, no meu ponto de vista, seria tranquila, seria aprovado facilmente. Porque só sabe quem passa, né? Se você tiver um filho pequeno, você automaticamente... E o constrangimento de todos os problemas é o menor. Pode ser uma coisa muito pior. Pode. Mas o constrangimento é o menor. Mas quem já passou sabe como é difícil. Eu já tive que ir embora, porque a criança está ali, eu estou com ela, não, vai, coloca para casa. A criança tá, enfim, fez as suas necessidades, vai ficar ali meia hora ali, mas foi uma alternativa que foi possível naquele momento. Então, coisas muito, muito básicas, né? E que, infelizmente, a gente não vê essa preocupação com a diversidade que nós temos na cidade. Paulo André falou um negócio interessante, que é esse relacionamento familiar. Há uma pesquisa muito famosa, realizada durante quase 80 anos, pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Eu falo isso com muita frequência. Essa pesquisa, por psicólogos e psiquiatras e outras autoridades no assunto, essa pesquisa concluiu que as pessoas mais felizes são aquelas que têm uma família estruturada e bem estruturada, uma família que convive entre si, que se relaciona, que tem harmonia familiar, e também as pessoas que têm um universo de amizade capaz de gerar essa harmonia também fora do ambiente familiar. Essa pesquisa está disponível, acho que está bem falada agora, eu já falei sobre isso, inclusive, no programa de rádio, falei na televisão. Qual é a sua opinião sobre isso? A busca da felicidade, o que é que você acha sobre isso? Então, acho que, como você bem colocou, Gênia, as pessoas, na nossa sociedade, elas se estruturam ao redor da família. Ela pode ter uma diversidade de modelos, mas ela está estruturada ao redor da família. Se a gente não consegue garantir que nem nesse espaço haja esse bem-estar, hajam relações de carinho, de amor, de respeito, da importância dessa pauta da infância e juventude, essa pauta de respeito do idoso, né? A gente vai ter dificuldade. Agora, eu acho que isso tem vários vínculos também, né? As pessoas precisam estar trabalhando, as pessoas precisam estar recebendo bem pelo trabalho. Imagine... a gente fez uma audiência pública e foi sobre, ou melhor, foi a vereadora Brisa, e a gente estava participando, foi sobre a questão da escala 6x1. E teve um trabalhador comerciário que a fala dele foi justamente um áudio da filha dizendo: papai, eu queria você mais em casa. E aí eu pensei, caramba, tantas vezes que eu fico sem elas, eu fico agoniado. Imagine quem está 6 dias de 7 tendo que pagar 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. Então, acho que tem todos esses elementos, né? Aí, claro, acesso à cultura, a esporte, a lazer. Para mim,
que me faz muito bem a praia, né? Esse mês de agosto choveu muito, sempre nos sábados e nos domingos, então assim, eu não me dei bem em agosto. Estou há um mês sem ir na praia, estou assim, agoniado, né? Mas eu acho que cada um tem um jeito de conseguir construir essa rotina e o que lhe faz bem, né? Eu, aproveitando isso da praia, eu sei que você é um usuário de espaços públicos, né? Então, a gente já se encontrou, por exemplo, na praça em Ponta Negra algumas vezes e tal. Então, como é que você vê e o que é que você imagina para a gente poder melhorar a qualidade dos espaços públicos, das praças, até das academias, dos campos de futebol, as quadras e por aí vai, que é para proporcionar um pouco mais de lazer, já que aqui em Natal o que mais se diz é nós não temos o que fazer com as crianças, nós não temos o que fazer. Então, e a gente vê as poucas praças que tem, que são bem estruturadas, um fluxo de pessoas bem legal, e todo mundo se divertindo, levando as crianças, passeando, fazendo atividade física. Como é que você vê que a gente possa melhorar isso? E fica uma contradição que ela não deveria existir, né? É meio que assim, Natal tem praia, então não tem o resto. Mas é para ter praia, que são as mais belas, ao lado do resto, né? A gente propôs um projeto de lei da política do brincar livre, que a ideia era justamente essa. Por exemplo, se a gente... na Zona Sul, se você for em Capim Macio, ali no Parque Ecológico Capim Macio, você vai ter possivelmente uma desses espaços públicos mais estruturados que tem na cidade. Em Ponta Negra, no conjunto, você tem a Praça do Disco Voador, que até passou por uma reforma há uns 4, 5 anos atrás, mas já está totalmente, enfim... desgastada, né? Eu acho que tem um conjunto, e aí tem uma entidade que é liderada pelo professor Ion, né, professor médico, que traz um debate muito interessante. Com um orçamento muito pequeno, você conseguiria garantir equipamentos de cultura, esporte e lazer em todas as comunidades da cidade. E ele cita o exemplo de Mãe Luísa. Não sei se vocês conhecem. Ali você tem um grande... ginásio, né, que é poliesportivo, mas que na prática tem aulas de música, tem aulas de dança, enfim, tem todo... Conheço o pessoal lá do projeto que organiza. Exatamente, logo atrás do Farol. Tem um casarão lá onde eles fizeram uma biblioteca agora, dão aulas de jiu-jitsu, tem aula de surf, entre outras coisas. Eu não vou me lembrar, Paulo André, quanto foi o valor ali daquele equipamento, mas, salvo engano, foi ao redor de 6, 7 milhões. E aí o cálculo que eles faziam você pegando 1% do orçamento geral, você conseguiria fazer isso, não em um equipamento por região, é em cada comunidade, né? Eles fazem um cálculo bem legal mostrando isso, né? No nosso PL do Brincar Livre, a ideia era mais ou menos essa. Como é que a gente tem uma legislação que determina que o poder público ele tem que garantir espaços livres e para o brincar, para o desenvolvimento das crianças, seja lá onde for, né? Seja em Nordelândia, seja Lagoa Azul, seja Ponta Negra, seja Vila, enfim. Tem um outro PL nosso que nós aprovamos que determina que as propriedades, os terrenos públicos e privados ociosos, eles devem fazer parte de um como eu poderia dizer, um grande banco de dados da prefeitura. Você imagina, como é que você vai projetar? Vamos dizer que a nossa meta seja, vamos garantir ter equipamentos, né, brinquedos, por exemplo, para a primeira infância, nos 9 bairros da Zona Norte. Como é que você vai projetar a política pública se você não souber nem qual é o estoque fundiário que a gente tem disponível para fazer isso? Mas acho que isso está disponível hoje no site da CEMURB. Pior que não está. Porque eu agora faz tempo que eu não entro lá, mas há um tempo atrás eu entrei, eu olhei e você via onde tinha os espaços vazios nas quadras, nos quarteirões, e você examinava, tinha os dados e tal. Eu não sei atualmente, não, que eu não tenho olhado. E o pior é que não, porque no primeiro semestre teve a CEI, né? Aquela comissão de especial de inquérito que era sobre a questão das invasões e tal. E aí foram convocados, né, vários secretários particulares, etc. E aí o secretário da CEMURB foi e a gente colocou, né? Em 2023 a gente aprovou essa lei, como é que está? Qual é o banco de dados que a gente tem de imóveis públicos, de imóveis privados? E realmente a resposta foi de que isso não estava estruturado, que isso seria estruturado, né? Mas isso é algo fundamental, porque é isso, aquilo que a gente está falando aqui. Se a gente quer ter
pessoas com saúde, a gente não pode pensar em saúde como hospital, a gente tem que pensar em saúde como esse bem-estar, como felicidade. Aí você adoece menos, você tem menos antibiótico, você tem menos crise, você tem menos internação e por aí vai, né? É uma cadeia, né? É uma cadeia. Eu falo muito sobre hoje, a gente tem um certo remorso. Eu falo muito hoje sobre a importância de praticar o ócio. Nós fomos condicionados a estudar e trabalhar. É o que estava na cabeça. A informação que a gente recebeu ao longo do tempo, de pais e familiares, de todo mundo, o conjunto da sociedade, é o seguinte: você tem que estudar e trabalhar. E a gente tem que botar o ócio na nossa pauta. Porque o ócio é fundamental para que você recarregue suas energias e consiga trabalhar. Deitar na rede. Porra. Meia horinha. Meia horinha olhando pro teto, sem fazer nada. Eu quero ficar um tempo sem fazer nada. Você tem o direito. A gente ficava com remorso antes, até hoje eu faço. Mas até pouco tempo eu ficava com remorso. Pô, eu tô parado aqui sem fazer nada. É uma coisa maluca. Por quê? Porque foi uma série de condicionantes que foram colocados na cabeça da gente, a revelia da nossa vontade, e a gente aceitou. É uma coisa meio maluca, é isso, né? Eu uso sempre o seguinte, eu digo sempre um bordãozinho básico, mas é o seguinte: curta a vida, que a vida é curta. Não é isso? No instante passa, né? Quando imagina, vai embora a vida. Então tem que aproveitar. E voltando à pauta das crianças, é muito rápido. Pois é. É muito rápido. É isso. Mas é isso. Nós estamos conversando aqui com o vereador Daniel Valença, dentro do nosso videocast. Fala, André. Vamos apertar ele, está muito boa a conversinha, está muito suave, né? Fora de Bora contexto. lá. Por que você resolveu ser político? Então, na verdade, eu comecei a fazer direito em 2021, Sim. na UFRN. Sim. E então entrei no movimento estudantil. Comecei a ser militante do movimento estudantil. A gente criou uma ONG que trabalhava nessa pauta da criança e adolescente. Participei de outra chamada Canto Jovem, a que a gente criou se chamava Novamente. Em 2003 eu fui coordenador geral do DCE e então foi quando a gente teve, tu deve lembrar, uma grande disputa na cidade pelo direito à minha passagem. Era uma lei chamada Lei Pio Marinheiro. Eu me lembro. Só quem iria ter acesso seria, ou melhor, só teria acesso 2 meias passagens no dia e não teria no final de semana. E confronta com tudo que a gente debateu aqui. É como se o estudante, o seu direito é só estudar. Ir à aula e olha lá. Aliás, tem uma dica para lhe dar aqui. Você, como político, pode ver isso. O trem de Natal, ele só funciona na semana, ele não funciona no fim de semana. O trem urbano. Nós temos um trem urbano que atravessa a cidade toda, vai até Nízia Floresta, Parnamirim, e do outro lado vai até Ceará-Mirim e tal. Esse trem não funciona no fim de semana. Podia botar isso na sua pauta. Voltando. Vamos atrás disso. Aí voltando. O comentário fora de contexto mesmo. E aí, enfim, claro, né, a gente estava como coordenador geral da entidade. Então, a gente liderou, junto com os secundaristas, muitas mobilizações, né? E o que nós percebemos na hora de votar, necessariamente votava quem era vereador, né? E acabou que a gente ganhou, né? Ganhamos por 1 voto. Na outra eleição... Eu lembro disso. Na outra eleição, tanto o Pio Marinheiro quanto o Renato Dantas, que à época era o presidente da Câmara, ambos não foram reeleitos. Mas esse movimento todo me fez me filiar ao PT. Então, foi em 2003 que eu me filiei ao partido, por entender que a gente luta a partir da nossa necessidade, mas que essa necessidade particular ela se encontra com outras de outras áreas. E aí o partido político, na minha opinião, naquela época, e para mim continua, ele é esse espaço onde essas demandas por direitos diferentes, elas se encontram e fazem com que todo mundo lute junto pelo que defende aquele coletivo, né? Então, eu me filiei em 2003. E aí, em 2020, a Natália ela tinha sido eleita federal e o nosso grupo decidiu que o meu nome era o melhor nome para tentar substituir lá na Câmara, né? E foi quando eu fui candidato a primeira vez. Então, na verdade, quando perguntam, por que você escolheu ser político? Na verdade, eu escolhi ser militante, né? E aí, em algum momento, houve a demanda de disputar a eleição geral, né? Eleições a gente disputou sempre, de sindicato, de DCE. Só não disputei de síndico, mas o resto teve, né? De síndico fuja. Conselho tutelar, eu disputei conselho tutelar em 2003. Eu fui candidato ao Conselho Tutelar Zona Sul. E na época foi engraçado, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente dizia que só podia ser conselheiro quem tivesse 21 anos. Só que na época eu estava com 18 ou 19.
Aí a gente se segurou no Código Civil para dizer, não, o Código Civil baixou de 21 para 18 a maioridade, então 18 já pode. Só que depois o Ministério Público foi e cassou a nossa candidatura. A gente tinha ficado na primeira suplência, aí 2 meses depois o Ministério Público cassou a nossa candidatura. Eu e mais 3 jovens, caiu todo mundo, acho que só ficou um que já tinha passado os 21. Então, é isso. Para nós é meio que um projeto de vida, né? Paulo André começou, vocês começaram falando aqui da minha família. Minha esposa, ela é militante, a gente se conheceu na militância, no partido. Então... O partido é fundamental acima de tudo para você ou não? Então, não é que ele em si seja fundamental acima de tudo, mas é que eu não consigo ver a gente tentar mudar as coisas sem uma organização. O partido erra? Sem dúvida alguma, o tempo todo. A gente é de um grupo que é considerado, enfim, os radicais do PT, os que esticam a corda. Já teve várias vezes. Tem alguém lá dentro chegar para mim, ei, sai, vai para tal partido. Ou então tem alguém do outro lado que diz, não, ele está no PT, mas deve estar não sei aonde. Então, isso é uma concepção equivocada, né? Você imagine que no seu dia a dia você erra muitas vezes. Você erra com sua filha, você tem que pedir desculpa. Você erra com a companheira, com o companheiro. Você erra no trabalho. Por qual motivo uma organização política não erraria? Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Se pegar, tem vários posicionamentos nossos criticando o governo Fátima, criticando o governo Lula, governo Dilma, mas porque isso é parte do processo. Eu acho importante, né? Você tem que elogiar o que está correto e criticar o que precisa ser melhorado, né? Então não tem como fazer nada de outra forma, né? Um negócio que me interessou aí, que ele falou em pedir desculpa. Qual é a sua opinião sobre o perdão? Nós estamos gravando esse programa antecipadamente, vai ao ar daqui mais um tempo, e por acaso nós estamos gravando no dia do perdão. Eita, não, o perdão ele é necessário. Estou pesquisando aqui para ver se eu estou certo. Tanto o pedido de desculpa quanto o perdão. Agora ele tem que ser um perdão... Verdadeiro, né? Verdadeiro. Lá em casa elas são muito próximas, né? Uma tem 4, uma tem 3, então todo dia tem muito amor e todo dia tem muita arenga, né? E aí todo dia uma pede desculpa para outra. E aí meio que a gente foi construindo com ela de, se você ainda não está ok, você diz, agora eu não quero. E depois você diz, agora eu aceito. Né? E hoje em dia ela já faz assim. Uma vai, Luísa chega, apronta com Manu fica com raiva e Luísa, desculpe, Manu, não quero agora. E aí ela segura. E daqui a 20 minutos o abraço deu certo. Então, sem dúvida alguma que o perdão é fundamental. A efeméride de hoje é dia de pedir perdão. Muito bom, eu fui checar aqui para não ter... Agora, já que você estava muito light para Daniel, e como ele estava falando agora na trajetória dele, né, até não tem corda não, senão ele vai fazer não, mas agora eu quero político para ele. Não, viu? mas agora eu quero saber o seguinte, eleições do próximo ano. E aí? Então, acho que ano Daniel é candidato aqui. Estou pré-candidato a deputado estadual. Sim. Numa dobradinha com a companheira Natália, e para a gente eleger de novo o presidente Lula, eleger Cadu, eleger Fátima para o Senado. Cadu é candidato mesmo ou ele vai ser o vice de Walter Alves? Candidatíssimo. Meu amigo, eu nunca vi um homem tão animado, viu? Rapaz, ele está quase com a energia da Fátima, porque Fátima foi a pessoa até hoje que eu conheci, não, talvez Lula, né? Mas que não para. Agora ele está aparecido. As pessoas dizem que o candidato será Walter. Não, tá todo mundo dizendo que não. essa história de que Walter vai ficar no governo, não sei o quê, isso é até sentar na cadeira. Quando você está na cadeira, sai a candidatura dele com o Cadu como vice. Eu não tenho como... Eu não tenho uma Bateu bola de martelo, cristal, né? Bateu martelo. Mas você já escutou isso? Você já escutou isso? Porque eu já escutei muito isso. Não, vi na mídia, mas lá, sinceramente, eu acho que ele é candidatíssimo. O MDB, inclusive, essa semana anunciou o apoio à candidatura dele, que para mim foi uma surpresa, eu não sabia que ia ter esse anúncio. E assim, eu estou como vereador, mas eu também estou como presidente eleito do PT, né? Então, minimamente, muita informação chega. Mas não tinha me chegado que o MDB ia na atividade com Gleisi dizer a nossa candidatura é a candidatura de Cadu, né? Garibaldi foi lá passar esse recado, né? Então, acho que eles vão com... Eu acho que a gente vai com muita força, né? Eu acho que o ano que vem ele promete ser um ano muito decisivo e que vai estar em jogo muitos elementos, né? Imagine que, por exemplo, se Lula não ganhar, a principal pauta da oposição, uma anistia a Bolsonaro e aos demais que participaram do 8 de janeiro. Imagine que se Lula ganhar, a gente pode, caso não tenha ainda avançado, finalmente avançar em acabar com a escala 6x1, em conseguir
a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000, a redução para quem recebe mais de 7. Tem um conjunto de pautas que ou a gente consegue agora, ou, sinceramente, eu não sei quando que vão existir condições para elas, de novo, estarem em debate e, de novo, se transformarem numa questão pública, né? Num debate público, num debate aberto. Daniel Valença, a quem você escuta? A quem eu escuto? Sim. Eu escuto muita gente. Escuto a minha companheira, eu escuto minhas filhas. Minha mãe, ela é uma militante histórica da saúde mental. Então, nessa área, ela é assim, uma referência, né? Mas em questões Pode gerais, citá-la, viu? em questões gerais, ela reproduz muito o que eu acho que a maioria das pessoas ali vai, por exemplo, agora a questão da saúde, né? Nós conseguimos derrubar, impedir uma terceirização das UPAs, que estava uma coisa já consolidada, e aí foi um processo interessante. Está um confronto danado, né? O Sindicato dos Médicos se posicionou. Mas aí são duas coisas, Sim. que elas são paralelas, a gente pode amadurecer isso daí. A gente tinha entrado com a ação popular, e na ação popular a gente mostrou, como não tinha estudo de impacto, não tinha nada que justificasse, a gente mostrou que o secretário tirou dados do bolso, de que vamos economizar de 15 a 17 milhões. Inclusive, eu escutei hoje na rádio exatamente falando isso, que não tinha comprovação do que ia ser economizado. E a sugestão foi, não, deixa correr e vamos fiscalizando mês a mês para ver se teve essa economia ou não, para ver como é que vai ser. Então, eu acho que minimamente você tem que apresentar uma planilha. Não, e é isso, não é nem de a gente imaginar, a política pública ela deve ser organizada desse jeito. Não é só isso, é de ter manual do TCU, que diz diretamente, né? Qualquer licitação precisa ter estudo de impacto, né? E aí o que acontece? A gente entrou com a ação popular, a gente não conseguiu eliminar, depois a gente foi para o TCE, o corpo técnico do TCE mostrou os mesmos argumentos que a gente, mas de maneira muito mais embasada, porque eles têm um corpo técnico que atua com orçamento, e enfim, né? Profissionais com esse objetivo, com esse trabalho. Depois a Procuradora de Contas fez a mesma posição, e aí o juiz relator do processo fez um parecer pela suspensão imediata. No mesmo intervalo, um outro juiz do pleno do TCE pede vista e a prefeitura publica uma edição extraordinária do Diário Oficial em que suspende os prazos dessa terceirização, né? Ou seja, a prefeitura fez um movimento para aparentar que, na verdade, ela decidiu administrativamente suspender a terceirização. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o Tribunal de Contas iria determinar, suspenda imediatamente, porque não tem como se manter de pé, né? E aí, voltando à mamãe, ela viu na TV isso daí. E ela, tal. Aí eu fiz, pois é, mãe, é esse o grande debate dessa sexta-feira passada, né? A prefeitura, ela, em função de dados, ela recuou e suspendeu, ou ela foi obrigada pelo TCE a suspender, né? Então, costumo ouvi-la muito, porque vem muito de como que está chegando a notícia, como que está chegando aquela ideia, como que a gente consegue responder a isso, como que a gente consegue chegar a essas pessoas, mas voltando. Não, eu estava só escutando aqui. Acho que entrar no médico, não sei. Porque eu fiz uma entrevista recentemente com o presidente do Sindicato dos Médicos, doutor Geraldo Ferreira, em que ele estava questionando sobre uma outra ótica, sobre a ótica do aviltamento da profissão do médico. Isso. Quer dizer, não foi apenas no ponto de vista da terceirização, porque, em tese, a terceirização é boa. O problema é o seguinte, é a forma que é feita a terceirização. Então, está havendo um embate muito grande entre a posição dos médicos e a posição da Secretaria Municipal de Saúde. E o grande drama disso é que a população demanda cada vez mais serviços de saúde. A saúde, de uma forma geral, aqui no Estado, ela é muito ruim. A gente está vendo aí, sem querer entrar no mérito da questão política, mas o serviço do Hospital Alfredo Gugel hoje é muito questionado, porque excesso de demanda, falta de serviço, falta sempre medicamento. Falta uma série de problemas, não é de hoje, mas é de sempre e está cada vez pior. A gente não tem uma saúde de qualidade. Tem que procurar caminhos, essa é a verdade. Mas o foco que eu queria dar é apenas essa linha aí, que é a linha do Sindicato dos Médicos, que é o que a gente está sempre olhando, porque o médico é que está na ponta e hoje tem um drama grande, que o médico, quando está fazendo atendimento, não foi, ele está sendo agredido. Essa semana saiu uma matéria, eu não me lembro onde foi, uma matéria na televisão mostrando
as agressões que os profissionais da saúde, não apenas os médicos, mas todos que estão nos postos de saúde, nas UPAs, na linha de frente, estão sofrendo agressões de pacientes e de familiares com muita frequência. Então, o que já está ruim está piorando. Não, eu acho que essa questão da agressão eu vou até ampliar mais. Volta para aquela conversa que a gente estava aqui tendo antes de até de começar a gravar, né? Que você tem um campeonato de futebol de crianças onde os pais brigam entre si, onde eles agridem o juiz, os pais do time que perdeu, os filhos que perderam. Onde eles xingam o juiz, onde eles às vezes chegam até a xingar as crianças de 8, 9 anos de idade. Ou seja, essa agressão acho que hoje faz parte, infelizmente. É uma loucura social. De tudo, né? Então, assim, a gente tem que ver formas de punir, tem que ver formas de orientar, tem que ver formas de educar melhor para que isso não aconteça, né? Então, por exemplo, num caso desse e aí vai, Daniel, para você também, a gente pega aqui e vai, pensa lá, vê como é que a gente faz. Esportes, campeonatos ou alguma coisa relacionada a crianças, e não poder vender bebida alcoólica. Porque se os pais não têm controle, então... porque estava liberado a venda de bebida? Não, vende bebida alcoólica, pode vender, ou então o pai leva um cooler, senta em cima do cooler e fica tomando cerveja assistindo o jogo. Então, assim... Aí vai bebendo e vai ficando... À medida que vai bebendo, vai piorando a situação. Sem beber já é difícil, bebendo fica praticamente impossível. Então, já é uma coisa que pode se trabalhar isso, também. Né? Então, assim, já que a falta de educação é algo hoje constante, tem que ter lei para tudo. Sem dúvida. Só voltando aqui, Paulo André, nessa questão, porque foram 2 processos em paralelo. E a gente colocou isso daí também na nossa ação popular. Um processo da terceirização das UPAs e outro processo da mudança da contratação de serviços médicos. Sim. E aí foi semana passada que houve essa mudança, né? E aí, para nós, ficou muito nítido que você tem uma realidade em que sem dúvida, uma precarização das condições de trabalho e remuneração da categoria médica, né? Imagina que, por exemplo, o plantão estava em 1.900 e 300 ficava com a entidade que fazia essa mediação, né? Agora, por essa nova realidade, vai cair para 1.200 e esse valor todo ficará com a entidade que faz a mediação. Então, foram 2 processos paralelos, mas que os 2 implicavam em uma maior precarização, uma maior fragilização. O caso das entidades que assumiriam as UPAs, né, isso, não são empresas, são OSs, mas as direções dessas OSs receberiam o mesmo valor que o prefeito. Então, assim, por qual motivo que eu, como prefeito, tenho o meu secretário de saúde e a gente nomeia as direções de uma UPA, de um hospital, de uma unidade de saúde, por qual motivo essa unidade não vai funcionar bem e eu transferindo isso para uma entidade que vai ter uma maior carga de salário, uma maior folha, pelo menos, de quem está em cima, irá funcionar bem, percebe? E junta isso com o contrato dos serviços médicos. Então, você vai pagar aqui, vai pagar ali, não vai ter um pagamento em dobro, uma duplicidade? Teve uma informação que circulou também que esse tipo de serviço prestado por essas empresas já estão em prática em várias outras prefeituras. Mas mês passado, em São Paulo, prenderam uma ruma de gente, num desvio milionário das UPAs de lá. Percebe? Sim. Então, assim... E aqui na região? Aqui na região? Não, aqui não. Aqui no Rio Grande do Norte, não. Não, mas na região tem, né? No Nordeste as prefeituras tem várias prefeituras, né? Teve, inclusive, um lugar que eu tive, uma entrevista que eu estava dando, que aí o jornalista fez, né? Mas... em Recife é assim, em Fortaleza e na Bahia, que são administrados pelo PT. Aí eu disse, olha, peraí, Recife não é administrado pelo PT. Fortaleza... porque Recife mas não é. João Campos que é PSB. Não é. Fortaleza entrou agora e Bahia é PT sim, se eu fosse deputado, né? Porque Bahia é governo do estado da Bahia, se eu fosse deputado eu ia votar contra, não sou obrigado a votar a favor, porque, enfim, é o que a gente conversou aqui antes, né? Perfeito. Na nossa opinião, o SUS, ele é um sistema único de saúde. É um sistema público. O privado ele é complementar. Isso, assim, isso é condicional. Isso não é Daniel, não é Natália.
Então, como é que pode você ter um sistema único público e você vai pegar a administração do coração do sistema e transferir para terceiros? Percebe como não fecha a conta? A ideia é dois, a gente pode mudar a Constituição e dizer, não, isso daqui não é mais assim, ou realmente a gente vai estar fazendo algo que vai de encontro aos princípios da coisa. Mas voltando lá para o iniciozinho, e aí entrei aqui do que minha assessoria disse que eu gosto de falar, né, como professor, como vereador, eu acho, Gênia, que essa questão da saúde, a gente precisa de mudanças muito, 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 muito profundas, né? E a primeira delas é gastar com o que realmente sai barato para o cidadão e para a cidadã, que é justamente com isso, com felicidade, com bem-estar, com o dia a dia, com a atenção primária. E a cabeça das pessoas. Esporte, exercícios. Imagine quem convive com diabetes. Eu vim ter contato com essa realidade de 2023 para cá, de ver as pessoas perdendo perna, enfim, como você está como vereador, as demandas chegam muito mais, né, do dia a dia das pessoas. Mas eu não tinha a menor dimensão da quantidade de cirurgia que é feita para amputar membros. Pessoas que morrem por algo que, gente, é controle de açúcar. É muito básico. Se você tivesse minimamente a unidade de saúde com atenção primária cobrindo os territórios como deveria, e aí tem um debate que aqui em Natal deve estar lá por 50% de cobertura. Se você tivesse equipe multidisciplinar, isso é tudo que prevê o SUS, né? Você vai estar gastando muito menos e não vai sobrecarregar lá em cima. Vamos para a questão da saúde mental. O que eu mais escuto, porque a UPA, a pessoa com um transtorno psíquico e tal, dando entrada na UPA, tal. Se você tem um CAPES funcionando, e Natal devia ter 4 CAPES 3, que é um CAPES que ele é aberto 24 horas, ou seja, se um paciente está em crise, ele fica internado 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas o serviço ele funciona o tempo todo. Então, o paciente sem estar em crise, mas como ele tem algum tipo de loucura, mas convive em comunidade, tem um cuidado em liberdade, ele vai no CAPES fazer uma oficina de música, uma oficina de arte. Vai renovar a receita. Ocupar a cabeça, ocupar o tempo e se sentir bem. Pode ter certeza, porque como vereador estou convivendo o tempo todo com usuários, trabalhadores de saúde mental. As pessoas têm a vida igualzinha, as pessoas com transtorno têm a vida igualzinha a nossa. Podem ter igualzinho. Uma pessoa dessa, ela vai ter uma crise, sei lá, a cada 5 anos. Essa crise, se ela for bem acompanhada, administrada, ela vai durar 1, 2, 3 dias e ponto. É isso aí. E aí o que acontece? Você era para ter 4, a gente só tem 1. Aí do 1 que tinha, foi fechado pela vigilância sanitária do próprio município. Aí a sede, que era para ter sido entregue, a sede nova, era para ter sido entregue em janeiro de 24, está lá a placa ali em Santo Reis, pode passar lá. Ali em direção à rampa, está lá. Sim. A placa. Janeiro de 24, a gente já está em setembro de 25. Já passaram 5 secretários, os 5 me prometeram uma data, nenhum. Você está falando de saúde, eu estou me lembrando aqui o seguinte: o secretário de saúde do Estado, que ele não é culpado, evidentemente, ele participou recentemente de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, na comissão, esqueci agora qual foi a comissão. Bom, uma comissão lá. E ele revelou 2 coisas que eu registrei e que estou trazendo para cá agora. A primeira é a seguinte: nós temos aqui uma retenção de 33 mil cirurgias eletivas. É um número gigantesco. E a outra coisa é a seguinte: o Estado tem uma despesa mensal, o custeio da saúde, da ordem de 83 milhões de reais, acho que foi esse o número que ele disse, e ele só recebe repasse de 50. Como é que resolve esse problema? De um lado, falta de recursos suficientes para atender as demandas da saúde, e do outro, essa super necessidade de cirurgias eletivas imediatamente. Então, o governo Lula, inclusive, lançou um projeto agora, mês passado, que se assemelha muito àquela ideia do ProUni, em que grandes conglomerados privados, que têm dívidas bilionárias com a União, vão poder realizar esses procedimentos e abater as dívidas. Né? Sim, conglomerado de saúde. Sim. Já está em curso. Aí é o quê? Plano de saúde, hospitais é o quê? Hospitais. Por exemplo, a Apivida, hospitais, planos... A Apivida acho que é o maior do Brasil hoje, né? Mas eu acho, Gênia, que passa muito por isso que a gente estava conversando. Né? Você precisa de um projeto de médio, longo prazo que inverta as prioridades. É isso que eu falei. Esse paciente que estava no CAPES, que o custo é muito, muito baixo, se ele vai e fica internado, por exemplo,
num Severino Lopes, que é um hospital privado, quando você for pagar a diária de internação desse paciente, você vai estar gastando 100 vezes mais e em prejuízo da saúde do paciente. Porque Severino Lopes é uma referência aqui de qualidade, né? Mas na saúde mental não, porque é uma perspectiva é uma perspectiva que saúde mental se resolve com internação. E aí quem acompanha a saúde mental sabe que cada internação é um prejuízo maior, né? Então a perspectiva é oposta, é de não internar, né? Mas para não internar você precisa que o serviço funcione lá atrás. E infelizmente essa é a nossa realidade, a gente gasta muito com alta complexidade e a baixa complexidade e a média complexidade, que são muito mais baratos e que fariam com que não houvesse esse colapso da alta, fica escanteado, né? Isso é um problema seríssimo. Como resolver essas duas coisas? De um lado, esse buraco sem fim, por isso que atrasa tudo. A gente sabe que falta remédio na Unicate. Há muitos problemas, né? Falta remédio, falta alimentação para nutricionista. O dia teve um problema de falta de alimentação. Isso é um problema grave. E do outro lado, você tem também, sim, tem filas e tem uma super demanda. Eu sei que vem muita gente do interior para cá. Claro. O pessoal chama de ambulância terapia. Como é que resolve isso? E essa questão dos recursos? A saúde, afinal de contas, não deveria ser prioridade? Veja, primeiro que não é uma resolução fácil, né? Não vai ser Daniel Valente que vai dizer aqui como a gente vai resolver um problema de décadas, né? Eu acho que a nossa Constituição ela traz um estado de bem-estar social e o que acontece da década de 90 em diante é o oposto, é cada vez mais esse mutilamento, né, daquelas previsões condicionais. Bom, eu imagino dois caminhos. O primeiro é isso que eu já falei. Você tem que ter a prioridade na atenção primária, na baixa e média complexidade. Sim. Se não fizer isso, lá em cima vai continuar congestionado. Vai estourar cada vez mais. Exigindo muito recurso. Porque é isso, aqui você vai gastar, enfim, eu não vou trazer um dado... Daniel, não tem coisas simples que poderiam ser feitas? Por exemplo, a gente tem aqui em Natal, a gente sabe que o Valfredo Gugel é muito ocupado por motociclista nos fins de semana. Os caras ficam fazendo loucura, correndo no trânsito, batendo, bate moto com moto, bate moto em carro. Se houvesse uma ação forte de controle do trânsito... Eu sou motociclista, não sou motoqueiro. Sim. Sou motociclista. Se houvesse uma ação forte com relação aos motociclistas, a gente já desafogaria o Valfredo Gugel? Quer dizer, botar uma ação forte na cidade para impedir que a moto ande na contramão, que a moto suba a calçada, como a gente vê todo dia, que corte sinais... Enfim, resumindo, que eles respeitem as leis de trânsito. Não, eu acho que tem que ser uma coisa rigorosíssima. É só isso, só respeitar a lei de trânsito, né? Só um para completar. Eu tenho um primo que mora no Canadá, ele mora em Montreal, e o tempo desse eu estava falando com ele, como é que eles fazem lá para tirar uma licença de motocicleta? É um parto. Você só anda de motocicleta se você cumprir uma série de compromissos, que eu acho que demora bem um ano para você poder tirar a carteira. Aqui em Natal, você vê todo o tempo inteiro as motocicletas enlouquecidas no trânsito, gerando acidente. Esses mesmos caras que estão enlouquecidos estão entupindo o Valfredo Gugel, problema de perna, não sei, é um drama, né? Além do custo social. O custo vai lá para cima, né? O custo vai lá para cima, porque você não podia ser feita uma ação desse tipo, quer dizer, juntar Detran, juntar STTU, chamar a sociedade, fazer uma grande ação para ver se controla essa maluquice que é o trânsito de motocicleta aqui em Natal? Então, e isso é você responder à saúde com ações que as pessoas não imaginam que seja saúde. Percebe? Perfeito. A gente aprovou um projeto de lei que ele determina que os motoentregadores deixem suas mercadorias nas portarias de condomínios verticais e horizontais. À época, o prefeito Álvaro Dias vetou, depois a gente conseguiu derrubar o veto e seguiu valendo, né? O Ministério Público, tanto o Ministério Público do Trabalho quanto a Promotoria de Saúde e de Direitos Humanos, apresentaram dados demonstrando como a grande maioria das entradas no Valfredo decorrem de acidentes de trânsito, especialmente trabalhadores e trabalhadoras de motocicleta, né? A gente não tem como aqui ter um processo semelhante ao do Canadá, porque a realidade das pessoas, dos trabalhadores é distinta. A educação. Mas como é que... E as condições, né, econômicas, né? Por exemplo, qual que era a importância desse projeto? Você imagina que o aplicativo você vai sair para fazer 3 entregas.
Se você não cumprir o horário das 3 entregas, você tem prejuízos no próprio algoritmo do aplicativo. Você é entregador. Sim. E aí o que acontece? O cara, quando foi entregar a primeira, ficou 15 minutos esperando. Para entregar as outras 2, ele teve que dobrar a velocidade, para não ter prejuízo enquanto trabalhador. Então, a gente fez algo que era básico, mas junto a isso, a gente precisava de muito mais, né? De realmente ter uma ação estruturada. Primeiro, de valorização do trabalho dessas pessoas. É inadmissível você pensar que a pessoa ela receba 2, 3, 4 reais por uma corrida, né? É totalmente desumano. Então, a gente precisa ir na raiz disso. Por exemplo, tem prefeituras como a do Rio de Janeiro, que não é de esquerda, o PAS, que os seus servidores desenvolveram um aplicativo para trabalhadores por aplicativo. E que esse aplicativo não fica com a retenção de recursos que, por exemplo, iFood, Uber, etc. ficam, né? Então, tem várias alternativas, mas que você precisa ver o problema nas suas mais diversas perspectivas e atuar de uma maneira planejada. A gente votou recentemente, a gente vai votar, né, o plano plurianual, que vai ser o orçamento para os próximos 4 anos. E você não vai resolver o problema da saúde, porque você não vê mudança estrutural na previsão orçamentária para os outros 4 anos. Ah, Daniel, mas só inversão de prioridade resolve? Não, já faria muita diferença. Se a gente pensar o que foi gastar 108 milhões na engorda que destruiu Ponta Negra, 30 milhões no mercado da redinha que segue fechado, eu poderia citar aqui mais 5, 6 grandes obras dessas. Mas, além disso, a gente precisa ter realmente... Você é contra essas obras todas? A engorda de Ponta Negra, do jeito que foi, nós fomos contra desde o início. E desde o início nós dissemos que ia dar erro. Você é do não? E deu erro. Você é do não, Daniel? Eu do não? Sim. Eu sou do sim. Quando é ataque aos trabalhadores, sem dúvida que eu sou do não. Mas a engorda de Ponta Negra não ataca trabalhador. Não é? Eu vou te levar... Beneficia. Quais? Quem está operando na beira da praia lá, os ambulantes, esse povo todo está lá, está cheio de gente, cada vez maior. Pois eu ando lá no fim de semana também, no sábado e no domingo. Eu levo vocês lá para conversar com o pescador, com o quiosqueiro. Pode ser seu Joãozinho do Quiosque 10. Pescador eu não converso. Pode ser Beto Pescador, pode ser qualquer um. Até hoje, eu enfim, sou dali, né, de Ponta Negra, da vila. Eu até hoje, depois que aconteceu a engorda, todas as vezes que eu fui foi só trabalho. Porque Sim. Desde a primeira vez que eu fiquei triste de ver como a praia ficou. Muito, muito, muito triste. E todos os trabalhadores que eu conheço, assim, sinceramente, não é 1, não é 2, não é 3, não é 4. Todos colocam... Os quiosqueiros não estão se dando melhor hoje, não? Não. Agora houve uma profusão de quiosques. Eu ando ali e tenho... Aí é o que acontece. Esse é o drama. Aí tem uma coisa que está em investigação no Ministério Público Federal. Que liberaram, né? Que liberaram há muito tempo aí. Liberou uma série de licenças de funcionamento sem um critério. E, sinceramente, na minha perspectiva, me parece que o critério é ser justamente ter trabalhadores para defender a gestão, mas sem critérios públicos republicanos. E, sem dúvida alguma, que hoje em operação tem muito mais pessoas do que tinha antes. Agora, se você conversar com cada um dos quiosques que lá estão, você vai ver que o movimento caiu muito. Caiu muito. Eu confesso, eu sou de... Com chuva também ninguém vai, mas eu frequento lá, sábado e domingo, a praia, né? Estou sempre por lá. Mas eu vejo mais gente operando, gente trabalhando, e tem que fazer uma manutenção contínua para realmente fazer ter uma funcionalidade melhor. Isso eu concordo com vocês. Diga o que você falar. Não, eu confesso, eu sou de Ponta Negra, eu cheguei em Ponta Negra com 8 anos de idade. Você é do Conjunto Ponta Negra. Então, assim, Vila, meu filho. Tudo Ponta Negra. Ponta Negra vai da Vila, Lagamar até o Conjunto. Mas o povo do Conjunto é um povo mais abastado. Agora o MEPS diz que é Ponta Negra lá do outro lado. Lá do outro lado. Não, ali não. Não, o Google Maps, se você for pegar ali... Lá na Lagoa de Captação, lá atrás. Lá de Cidade Verde. Cidade Verde, ele bota lá, Ponta Negra. Mas Ponta Negra vai da vila até o Conjunto. Estou me lembrando de uma campanha que a gente viu uma vez. Nem venha, não. Mas o que eu vejo de Ponta Negra é o seguinte... Vocês são novos. Eu sou do tempo que Ponta Negra era uma praia de veraneio. Meu avô... Tu acha que quando eu fui morar lá tinha o quê? Meu avô veraneava em Ponta Negra. O Conjunto Ponta Negra, quando eu fui morar lá,
As ruas eram tudo de barro, tinha cobra passando no meio da rua, era casa com os muros baixinhos, eu estou lá há muito tempo. Então, e assim, Ponta Negra eu tenho um carinho muito especial por lá, né? Claro. Eu cresci e vivi lá o tempo inteiro. E agora só depois de um tempo que eu me mudei, agora não estou mais, mas minha mãe mora no mesmo canto. O tempo está voando, a gente precisa concluir. E a gente estava nessa discussão aqui, né? Será que, e o tempo? Vai dar? Não vai? Rendeu. Está rendendo e a gente tem que concluir, porque daqui a pouco vai estourar o tempo. Eu queria fazer mais 2 perguntas para Daniel, sempre nessa linha de tentar fazer ele revelar para as pessoas o que é que ele pensa. Quando é que você defende Natal? Olha, sinceramente, eu acho que toda semana a gente é obrigado a defender. Semana passada eu estava na Praia do Meio. Desde o ano passado que aquela praia está apagada, veio ser acesa só agora. Foram 6 meses fazendo plenária, fazendo ofício, reunião com o secretário, e uma gestão que se diz defensora do turismo, do desenvolvimento, foi a gestão que manteve uma das orlas mais bonitas apagadas por 6 meses. A gente não passa a noite, nem tem noção, né? Eu realmente não ando ali à noite, né? À noite eu também tô pro outro lado. Pra gente concluir, tem mais alguma coisa que você queira perguntar? Não, tô pra gente concluir, Daniel Valença, qual o seu compromisso com o natalense? Meu compromisso é lutar muito, cada trabalhador, trabalhadora, fazer essa cidade mais justa, uma cidade mais voltada às pessoas, né? A gente tinha um slogan em 2020 que era por um Natal para toda a gente. E realmente, ao longo do mandato, a gente atuou com pescador, atuou com ambulante, atuou com servidor público, atuou com empresários, com todo mundo. Mas desde que prevaleçam os interesses coletivos, os interesses públicos e de toda a população. Então agora, pro finalzinho, eu acho que Daniel pode deixar uma mensagem, né? Uma mensagem aberta aí, para quem você quiser se comunicar, quiser falar, quiser mandar uma mensagem sua para a audiência, para o natalense. Queria, antes de mais nada, agradecer, né? A honra de ser primeira entrevista aqui do videocast Fora de Contexto, colocar à disposição para vir em outros momentos. Da próxima vez começa os temas polêmicos logo no início, para já dar tempo para debater mais. E, sem dúvida alguma, agradecer, né? A gente tem recebido muitas manifestações de carinho. Toda semana, pessoas dizendo, cuida da sua saúde, a gente precisa de você. Eu não tenho a menor dúvida que isso tem a ver com o que nós temos enfrentado e defendido, mesmo em situações que pareciam impossíveis, né? Quem acompanhou a saúde e viu que nós conseguimos impedir a terceirização das UPAs, viu como foi difícil, mas como foi fundamental. A nossa intervenção, que foi ao lado dos sindicatos, foi ao lado dos conselhos de direitos, enfim, ao lado das pessoas se organizando para defender os seus direitos mais elementares. É isso aí. É isso aí. Daniel Valença, Paulo André, muito obrigado pela participação de vocês dois. O videocast Fora de Contexto fica por aqui. Foi bom para você? Foi ótimo. Foi tranquilo para você? Já quero vir na próxima. Já está é isso aí. Toda segunda-feira, às 11, aqui, Fora de Contexto, o seu videocast. Tchau.